Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E hoje vamos tratar, de um assunto que muitos iniciantes, passaram por esse problema, principalmente depois que vocês começam a, de fato, trabalhar com gestão de milhas, e que isso vai ter um impacto lá na frente, e que nos obriga, eu já cometi esse erro, termina nos obrigando a fazer, muitas vezes, demitir clientes, E qual é o principal erro hoje de um gestor de milhas? É justamente você não ter um cliente com perfil de gestão. Você pegar qualquer um, simplesmente porque ele está interessado em ter alguém tomando conta das milhas deles, mas não tem perfil para ser cliente de gestão, Então, o que é e qual é esse perfil de fato, Então, assim, nós aqui, pelo menos do Milhas 360, a gente só pega cliente de gestão em que a gente tem a certeza de que a gente vai entregar um resultado ao longo de um ano, no mínimo, o valor que ele investiu, Aqui, nosso pior cliente, inclusive, ele não usava nada de milhas, ele só queria o nosso serviço para estar resolvendo passagem em cima da hora, com alta demanda. Ele era um empresário que tinha filhos que faziam, inclusive, intercâmbio. E aí ele, não, Marco, só me passe os preços aí, eu sei que você vai pegar o melhor valor, melhor condição aí, só quero que você me passe e eu faço o Pix para vocês. Então, ele, não utilizando nada de milhas, a gente fez 100% das emissões dele pela nossa agência, Obviamente, por ele ser cliente de gestão, ele tinha um preço diferenciado dentro da nossa agência, Então, uma milhas, por exemplo, que a gente vende na Azul a R$20, a gente vendia ele a R$18, R$19. Então, ele tinha... Então, só com desconto de agência, ele teve um ROI, ele pagou a anuidade dele de R$5.000 e ele teve mais de 9 mil em descontos em passagem. Então, assim, foi quase 2x de ROI, Então, isso é crucial para que você tenha um negócio saudável realmente de gestão de milhas, Porque quando a gente tem clientes que não têm perfil, O que é não ter perfil? Primeiro, não ter gastos suficientes, Então, a gente só pega clientes que gastam pelo menos R$20.000 mensais, E que façam, no mínimo, uma viagem internacional, E 3 nacionais, certo? Então, esse perfil de cliente que a gente pega. Hoje, todos os meus clientes viajam muito mais do que isso, Muito mais do que isso. Então, cara, a gente tem cliente aqui com, cara, quase 20x de ROI, Então, é importantíssimo isso, porque o cliente que quer, que não viaja, não serve, certo? Porque você vai ficar acumulando milhas ali, e aí termina você, para dar ROI para ele, comprando as milhas deles ou vendendo em balcão, e aí, às vezes, ele pode se queixar que tem gente acessando a conta dele, emitindo passagem para pessoas que não conhecem e tal. Então, uma situação complicada, Eu não gosto de fazer venda de milhas de cliente, Inclusive, eu tenho um cliente que era milheiro e ele tem essa mentalidade ainda. Ele já me perguntou diversas vezes se eu não quero vender as milhas dele. Eu falei, cara, por que a gente não vende, Primeiro, tem essa questão, de você ficar gerenciando a conta dele e tendo um ROI bem menor, Porque, por exemplo, quando você vai vender, tipo, 20 mil milhas, você vai vender, Por exemplo, eu vou botar o exemplo aqui da Azul, geralmente no balcão o pessoal cobra R$16 o milheiro, E, cara, se ele viajar utilizando essas milhas, esse milheiro ele é precificado em R$20. Então, ele tem um ROI muito maior utilizando, Porque o intuito das milhas é, de fato, fazer a pessoa viajar mais barato, Então, sempre, a melhor utilização das milhas vai ser o próprio cliente viajando. Então, isso aí é o que, de fato, vai trazer um retorno maior para o cliente, Então, como o meu intuito é fazer com que o cliente tenha o máximo de ROI possível, Então, a gente sempre prioriza a utilização das milhas para viagens ou para serviços de turismo, Então, as milhas podem ser utilizadas para viagem, para hospedagem, para aluguel de carro, seguro viagem. Então, tem vários aspectos, hoje, vários serviços, que a gente utiliza as milhas dos clientes para baratear as passagens dele,
Então, a gente sempre faz a utilização das milhas do cliente para serviços de turismo para ele, né? Quando ele não tem mais milhas suficientes, né? Então, quando ele entra ainda não tem milhas nenhuma, né? A gente já tem alguns clientes nesse caso, a gente emite pela nossa agência até ele ter milhas suficientes para estar viajando com as próprias milhas, né? Então, tem esse ciclo aí, né? Então, assim, por que, de fato, você pegar um cliente que não tenha perfil de gestão vale trazer dor de cabeça? Bom, primeiro, que você não vai conseguir dar ROI, certo? Se o cliente gasta pouco ou não viaja, você termina não dando ROI, né? Então, se o cliente vai lhe contratar, né? Existem perfis em que ele não. Eu tenho um cliente assim, que eles não se importam com ROI, eles querem apenas, né? Para quem não sabe o que é ROI, é retorno sobre investimento, né? A gente cobra anuidade e a gente, com esses gastos, esse perfil que a gente pega, a gente garante que em um ano ele vai ter, no mínimo, o valor que ele investiu, certo? Então, clientes que fogem disso, né, mas que eles priorizam serviço, né? A gente tem clientes aqui que eles não se importam com o ROI, como esse cliente mesmo que a gente tinha, cara, ele não queria, né? Cara, não precisa me falar quanto eu estou tendo desconto, não, só quero que você me ita a passagem aí e passe o valor e manda o Pix. Era assim que a gente trabalhava. Eu tenho outro cliente também que tem mais ou menos esse perfil. Mas isso são exceções, né? A grande maioria quer, obviamente, contratar um serviço de gestão para ter, além de um serviço, né, mais premium, né, que você vai estar fazendo viagens personalizadas, vai estar ali bolando estratégias junto com ele para otimizar os gastos das milhas dele, né, sempre procurando a melhor opção para ele. Ele quer ter um retorno sobre isso. Ele quer que as viagens sejam mais baratas. Ele quer parar de pagar tão caro em hospedagens e voos, né? Então, a gente bola estratégias para que o cliente tenha isso, né? Então, quando você tem um cliente que não tem esse perfil, aí o que acontece? Eu já demiti alguns clientes, né? No início, a gente começou com clientes e que a gente cobrava percentual, né? Então, isso é um outro erro também que a gente não comete mais, que é, em vez de você cobrar uma anuidade, você cobrar percentual de acordo com o resultado que você dá para o cliente. Então, por exemplo, o cliente acumulou lá 100 mil milhas, você conseguiu gerar para o cliente 100 mil milhas na Smile, você cobrar um percentual em cima dessas milhas a preço de balcão, né? Assim que a gente fazia antigamente, né? Anos atrás. Então, por exemplo, eu gerei 100 mil milhas na Smiles, com valor de R$20, a gente cobrava 30%, né, do que a gente conseguiu gerar de milhas para ela. Então, ela pagava o valor, só que essa estratégia, qual é o grande problema? Isso termina não gerando um comprometimento do cliente. Simplesmente ela teve o resultado, ficou lá com muitas milhas acumuladas, a gente conseguiu fazer algumas transferências bonificadas, né? A gente fez umas compras bonificadas para ela, gerou uma quantidade de milha legal. Ela já tinha uma quantidade também na Livelo dela. Só que ela não viajava, cara. Ficou 2 anos sem viajar. Então, assim, a gente gerou as milhas, a gente ganhou, só que o cliente, cara, terminou quase perdendo as milhas. Ele me ligou desesperado. Aí a gente deixou de trabalhar com eles, depois me ligou com as milhas perto de expirar. Aí eu comprei as milhas dela, né? Mas, assim, não é um serviço interessante para o cliente, né? Acumular por acumular, cara, a gente faz, né? Então, só que assim, você não pode ter um cliente de gestão que só queira acumular milhas sem ter um destino para essas milhas, porque milhas expiram, né? Se você não tiver ali uma estratégia legal para acúmulo e uso, vão terminar você perdendo todo esse esforço que você teve para gerar aquelas milhas, né? E o cliente fica frustrado, pô, pensei que eu ia ter milhas para conseguir viajar, só que assim, ele leva 2, 3 anos para definir uma viagem, né? E aí, quando vai ver, já expirou boa parte das milhas, as milhas de transferência bonificada têm uma validade mais curta. Então, tudo isso precisa ser analisado de fato, né? Porque esse tipo de cliente você termina tendo mais aborrecimentos, né? Mais problemas do que entregando soluções adequadas a ele, né? Então, a gente parou, a gente tinha uns 3 clientes que a gente cobrava percentual, a gente demitiu os 3, né? Não é que a gente demitiu, a gente não renovou. Passou o ano deles e a gente
a gente agradeceu lá pela confiança, a gente tal, mas a gente mudou a estratégia da empresa, a gente não está trabalhando mais dessa forma, né? E aí, como eu já sabia os gastos dela, né? Inclusive eram gastos bem inferiores aos 20 mil que hoje a gente trabalha, né? E aí não faz sentido para a gente hoje trabalhar com esse tipo de público, porque é um público que a gente não vai garantir um retorno legal, entendeu? Mesmo que ele queira apenas o serviço, né? Ele vai pagar um valor alto para a gente fazer a gestão das milhas dele, mas ele não vai ter o retorno, e isso uma hora ou outra vai gerar frustração para o cliente, né? Então, não é o perfil, né, de fato, de clientes de gestão hoje que nós temos aqui na nossa agência. Então, tome muito cuidado com isso. Às vezes a gente fica empolgado, poxa, cara, eu quero vender o serviço de gestão, eu já entendo um pouco de milhas, já tenho um resultado para mim, quero fazer isso com outras pessoas, mas assim, não é apenas o perfil também, né? Você tem que ter todo um conhecimento, não só de gerar milhas, multiplicar milhas, emitir passagens, saber como emitir passagem da forma correta, né? Bolar estratégias avançadas com o cliente. Cara, eu mesmo, quando é casal, a gente geralmente divide ou soma as estratégias. Ou eu somo os dois para acumular o máximo possível, e a gente, geralmente famílias, né, que precisa de muitas milhas para viajar, às vezes 3, 4, 5 pessoas, né? A gente centraliza tudo, marido, esposa, filhos, sogra, a gente centraliza os acúmulos e a gente faz uma emissão grande para todo mundo, né? Ou a gente divide, né? Às vezes a gente tem dois casais que são empresários, às vezes a mulher ganha um pouco menos, o marido ganha um pouco mais, né? Ou vice-versa. E aí a gente geralmente divide para quem ganha mais, a gente faz estratégias para passagens internacionais, e quem ganha menos, a gente faz uma estratégia para passagens nacionais, né? Então isso funciona legal também. E aí você faz duas gestões em uma. A gente faz um pacote quando é casal dessa forma, né? E a gente consegue entregar um resultado bem legal. E aí eles também veem muito mais valor, né? Que eles começam a ver que é muito mais fácil viajar, porque, pô, eles não precisam ficar pesquisando passagem, eles não precisam estar vendo hotel, não precisam vendo... Cara, passeio, tudo bem, alguns gostam de ver passeio, só que simplesmente, Marco, eu tô querendo ver esse hotel aqui, veja aí pra mim. E já me passo mais ou menos mastigadinho, ou então em pé, Marco, eu tô querendo ficar em Paris, ficar tantos dias, né? Eu tô com uma cliente agora, ela não é cliente de gestão, é cliente de agência, que comprou uma passagem pra gente, e só que ela disse, não, Marco, eu tô vendo aqui os hotéis, porque eu vou fazer uns tours lá dentro. Quando eu definir aqui meu roteiro, eu passo para você as cidades que a gente vai ficar para você ver os hotéis, né? E eu tenho um cliente de gestão que tem esse perfil também, eles gostam de preparar tudo, então às vezes vão viajar em grupo. Eu tenho alguns clientes que têm esse perfil de viagem em grupo, né? Tem um grupo ali, às vezes 4, 5 casais de amigos vão fazer uma viagem internacional, praticamente todo ano eles fazem, né? Já tem esse hábito. Já cada um usa uma estratégia. Eles já sabem mais ou menos ali o voo que vão fazer, né? E aí a gente compra aquele mesmo voo, usando as milhas do cliente, né? E aí as hospedagens a gente tenta fazer com milhas, então cada um é meio que separado, né? Mas os meus clientes que vão nesse voo, a gente procura otimizar utilizando as milhas, né? Então, era essa palavrinha que eu queria dar para vocês, né? Para vocês, de fato, né? Conseguirem pegar clientes, né? Focar em clientes que, de fato, vocês vão entregar um resultado que dê resultado para ele, de fato. Então, a gente pega somente clientes em que a gente tem a certeza de que eu estou com uma cliente agora mesmo que eu estou um pouco preocupado, né? Porque ela vai viajar para a Grécia no ano que vem, né? Só que ela decidiu agora. Ela tinha várias outras viagens, cancelou todas. Quando ela entrou na gestão, não, Marco, eu vou para Israel, acho que eu vou para Portugal e uma outra que eu não lembro agora. E aí, semana passada, eu tinha uns 3 meses praticamente sem fazer movimentação nenhuma. E aí eu entrei em contato com ela e falei, e aí, Juliana, como é que está aí o seu processo da sua viagem para Israel? Será que a gente comece a ver, já tem uma previsão de datas? Ah, Marco, pode cancelar essa história, a gente mudou tudo e não me comunicou, né? Ela disse, meu marido agora aceitou a gente ir para a Grécia com outro casal de amigos. A gente já está trabalhando agora. E o pior que tinha passado estratégia de transferência na Azul, que era o voo que eles vão, é o melhor voo que tem, né? Mais barato para entrar por Madrid. E aí já tinha dias que tinha terminado a promoção. Então, se ela tivesse me avisado antes, né?
a gente tinha conseguido, eu faço esse alinhamento com os clientes, falei, ó, sempre que vocês tiverem uma programação de viagem, vocês precisam me passar para eu já começar a organizar a vida de vocês, né? E ela não fez isso, né? E aí, como ela estava há algum tempo já sem muita movimentação com a gente sempre tem esse cuidado, né? Quando o cliente passa 1, 2, 3 meses no máximo, sem chamar a gente ou sem mandar demanda, a gente entra em contato para saber, né, se já tem alguma coisa em mente aí, porque a gente precisa de antecipação para conseguir entregar um resultado legal para nossos clientes, né? Também é uma coisa interessante, também importante para vocês terem na sua agência, na sua gestão, né, no caso, é ter essa proatividade, estar indo atrás dos clientes quando os clientes estão ali mais parados, né? Então, a gente tem esse cuidado aí de ter no máximo 90 dias sem o cliente fazer nenhuma movimentação, aí a gente entra em contato por telefone, muitos não respondem o WhatsApp, para saber se tem alguma previsão de viagem, já tem alguma programação para a gente estruturar aqui, né, que estratégia adotar. Beleza? Então é isso, galera. É importantíssimo vocês terem um perfil de cliente ideal para a sua gestão, né? Hoje a gente utiliza esse, né? Tem gente que tem perfil de clientes mais caros, tem outros que trabalham com clientes com a renda menor. Então, cada gestor tem aí o seu perfil de cliente, mas o importante é que você pegue clientes em que você garanta um resultado para ele, né? Isso é muito importante e é uma condição muito forte de você conseguir atrair novos clientes, né? Uma vez que eles vão ali, na pior das hipóteses, né, ter uma agência ali trabalhando durante um ano para eles, né, por um preço irrisório, né? Se você dividir a anuidade que eles pagam ali para uma mensalidade para ter um agente de viagem especializado em milhas, né, que tem uma agência de viagens, né, e tem acesso a diversas ferramentas disponíveis para ele quando eles quiserem, é muito barato, né? Mas a gente não conta apenas com esse valor, a gente quer de fato entregar um resultado muito bom, né? A gente não, pelo menos aqui, a gente tem uma filosofia de não se conformar apenas com a anuidade, né, da gestão. A gente quer de fato fazer nosso cliente ter um ROI muito grande, e quanto mais o cliente viaja, é muito bom para a gente, porque a gente termina com que ele gaste logo as milhas dele e comece a pedir passagem pela sua agência. E você termina tendo um lucro em cima, agora também na agência. Teve um lucro na gestão, né? Conseguiu entregar um resultado legal para o seu cliente. Esse seu cliente agora chegou na fase de estar de milhas, está voltando a acumular aos pouquinhos, aí você passa a emitir passagem pela sua agência, gerando uma outra fonte de renda para ir para seu caixa. Beleza? Então é isso, galera. Meu nome é Marcos César, especialista em milhas aéreas, gestor de milhas, e a gente se vê no próximo vídeo.